Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, aqui estamos, nessa casa bendita de acolhimento, onde hoje, feriado, dia 20 de novembro, nós estamos aqui presencialmente às 20 horas. Contamos com a presença de todos vocês. Contamos, inclusive, com a presença de Jesus, que Ele com certeza estará entre nós. A espiritualidade amiga que nos abraça sempre nesse momento do Evangelho, mas também no momento em que nós nos dedicamos a Ele. Dedicamos a essa casa, nos dedicamos aos bons pensamentos, nos dedicamos a ser filhos de Deus nas nossas atitudes, nas nossas soluções dos nossos problemas. Porque problemas todos nós temos. E muitas vezes as pessoas acham porque a gente fala em nome de Jesus, porque a gente fala das coisas de Jesus, nós não temos problemas. Muitas vezes são esses problemas que nos trouxeram até aqui. E na certeza que Jesus está conosco, é que nós seguimos em frente. Por isso, hoje, nós trazemos o Evangelho, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e a lição se chama Conforto, a lição de Emmanuel. E Emmanuel sempre coloca nas suas lições um pedaço do Evangelho aonde ele se baseia a lição. E hoje, conforto está uma palavra de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, que diz: se alguém me serve, siga-me. Frequentemente, as organizações religiosas e maiormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplandecem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros do caminho? Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, isso é natural. Todavia, antes disso,
necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre as consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Conforto. Quem não quer o conforto? Quem não quer chegar na casa espírita e deixar as suas preocupações na casa e ir para casa em conforto? Todos nós queremos isso. Todos que aqui vêm. Mas acontece que esse conforto exige de nós a nossa atitude, o fazer por merecer, o fazer por acontecer, porque muitas vezes nós temos problemas e quem não os tem, e queremos que Jesus os resolva. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que nós sigamos Jesus, servimos a Jesus. E se nós servimos a Jesus, implica em muitas coisas. Não é simplesmente uma palavra, servir a Jesus. Servir a Jesus significa ser brando e pacífico, amoroso, caridoso, e assim, uma variedade de virtudes que ainda nós não conquistamos. Nós queremos o conforto sem conquistar nada, queremos de graça. A nossa sociedade imediatista do jeito que está, é que eu quero ir até lá. E naquele momento, Jesus me deu conforto para os meus problemas, para as minhas necessidades, para a minha mente. Mas veja que não é também só servir Jesus, é segui-lo. E seguir Jesus é seguir os seus exemplos de mansietude, de responsabilidade para com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos melhores a cada dia. Lembrando que Emmanuel nos faz essa advertência no final desse capítulo, que ele diz assim: o Cristo nunca faltou com as suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo é necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras do caminho, as pedras do mundo. Então, veja que seguir Jesus muitas vezes é muito mais dolorido do que confortável. Seguir Jesus é estar com Ele e saber das suas lições, que ainda não podemos alcançá-las todas,
mas que devemos, como diz a doutrina espírita, fazer o esforço para ser cada dia melhor. Porque o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação através do esforço, e não aqueles que já se transformaram. Porque muitas pessoas exigem de nós, que somos espírita, a perfeição. Mas não é esse o espírita. Perfeito é Deus. O caminho é Jesus. Estamos longe de conquistar a perfeição relativa de Jesus. Por isso, nós temos que fazer um esforço inaudito para termos esse conforto de acreditar que tudo é regido pelas leis de Deus e depende de cada um de nós ter o conforto merecido de acordo com as nossas escolhas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que nos dê cada dia mais a força, a vontade, a determinação de servi-lo e de segui-lo. Graças a Deus e graças a Jesus.